Bom dia a todos. Terça-feira, dia 3 de maio de 2022. Então estamos iniciando aqui, continuando na verdade os nossos estudos. Agora estamos na página 90 do livro Tao Te Ching, no PDF aí. Quem baixou o PDF, quem tem o PDF, eu não sei qual é a página, mas estamos aqui no capítulo 15. E nós vamos começar aqui a ler primeiro o poema, como a didática sempre conduzida aqui a gente vai ler primeiro o poema completo e depois a gente vai analisar estrofe por estrofe, seguida da explicação da coautora do livro. Quem traduziu, no caso. Vamos lá. Os bons realizadores da antiguidade eram sutis, maravilhosos, misteriosos e despertados. Eram profundos e não podiam ser compreendidos. E justamente por não poderem ser compreendidos, é preciso esforçar-se para ilustrá-los. Receosos como quem atravessa um rio no inverno, cautelosos como quem teme seus vizinhos, reservados como um hóspede, solúveis como um gelo diante do calor, genuínos como a madeira bruta, vazios como os vales, entorpecidos como as águas turvas. O turvo, através da quietude, torna-se gradualmente límpido. O quieto, através do movimento, torna-se gradualmente criativo. Aquele que resguarda este caminho não tem desejo de se enaltecer, e justamente por não se enaltecer, mesmo envelhecido, pode voltar a criar. Vamos lá. Os bons realizadores da antiguidade eram sutis. Bons realizadores da antiguidade são os homens sábios da antiguidade que se realizam no Tao. Aqueles que sentem a presença consciente de Deus. Para alcançar este nível de realização ou autorrealização, uma pessoa precisa estudar os textos sagrados taoístas, praticar em sua vida cotidiana os caminhos interior e exterior e seguir as orientações de um mestre que irá acompanhar seus estudos e suas práticas e responder às suas dúvidas. Então, o termo realizador tem alcance das pessoas sábias que compreendem e seguem o caminho espiritual taoísta. Os bons realizadores eram sutis e isto significa ter a capacidade de fazer a perfeita contemplação do mundo, compreendendo os detalhes de todas as situações e enxergando as suas minúcias, abrangendo não somente a aparência das manifestações, mas também a sua essência. Ser sutil também significa expressar-se com a finura, suavidade e delicadeza. Então, os mestres realizados no Tao, apesar de possuírem a grandeza da inteligência como resultado de alto nível de sua realização espiritual e conseguirem por isso enxergar a tênue limite entre as formas manifestadas e o que está além do mundo manifesto, ainda assim preservam os modos de finura, suavidade e delicadeza quando expressam seus raciocínios na intenção com a sociedade, porque compreendem que o mundo que eles enxergam não é o mesmo mundo visto pelos seres que ainda não alcançaram a realização. Aí vem a questão do sentimento de compaixão. Entender que cada um tem um nível de consciência, entender que cada um tem uma percepção daquilo que vai ser falado, seja num vídeo, seja num livro, seja em qualquer coisa, e entender também que aquele que está no caminho, que está entendendo, que está compartilhando e que está ajudando, ele tem uma única e exclusiva função, que é transmitir aquele que está entendendo de uma maneira mais fácil e simples, para aqueles que têm dificuldade de entender, poder entender e poder prosseguir no caminho. Ele é um instrumento de ajuda, ele é um instrumento de condução para esse ser também entrar nessa percepção de um estado de iluminação de consciência. Lógico que cada ser,
cada pessoa que está envolvida neste processo, ela tem uma percepção, ela tem um nível de crença, ela tem um estado de consciência. Então, cada um tem um nível. Então, para a gente prosseguir estudando, prosseguir realizando, prosseguir ajudando, é preciso entender esta parte também. Porque as coisas são faladas, gente, nesse planeta há mais de, vamos supor aí, de 12 mil anos para cá. Então são repetidas inúmeras vezes. Andou um tempo que o nosso planeta Terra teve 30 anos somente de paz, 30 anos. E as coisas começaram de novo. De novo, e de novo, e de novo. Agora nós temos aí um novo cenário pós-pandemia, temos uma guerra, temos a questão da informação, internet chegando cada vez mais rápida, cada vez mais pessoas se despertando, e isto é bom. Cristo está retornando no coração de cada um de nós, então isso é perceptível, isso está acontecendo. Isto é a maravilha do mundo. Então precisamos cada vez mais nos unir. E quando a gente fala nos unir, não é na questão de querer alavancar um outro. Isso também é necessário para aqueles que estão no fio dourado da verdade. Porque aqueles que estão no fio dourado da verdade se ajudam mutuamente a expandir a palavra do Cristo, a expandir a palavra de Deus, porque estes são os despertos, estes são as sentinelas de Deus, estes são os trabalhadores espirituais, estes são quem estão contribuindo, estão compartilhando a verdade. Então isto é necessário. Então quem está neste caminho aprendendo, como eu, como você que está assistindo este vídeo, é necessário termos também um pouco de paciência, lógico. Nós estamos aqui, nós não estamos na perfeição espiritual, não somos os santos, tá? Então, assim, é preciso ter uma compreensão, uma paz, uma tranquilidade, praticar. Eu sei que tem muita gente que pratica e estuda o material do professor Hélio Couto que tem muitas dúvidas, ou não estuda o material e pede a ferramenta da ressonância e vem tendo catarses e catarses e catarses. E aí a pessoa ela quer trazer à tona um arquétipo tal, um arquétipo X, um arquétipo Y, um arquétipo... O arquétipo, gente, ele não tem vida própria. O arquétipo é uma consciência do todo, é uma ideia do todo. São ideias primordiais, mas para ser ideia primordial tem que ser uma ideia do todo. Então, assim, para que a gente possa manifestar um arquétipo em nossa vida, a gente precisa deixar este arquétipo agir em nossa vida. Nós precisamos estudar, nós precisamos acalmar a mente, nós precisamos meditar, nós precisamos aplicar estes conteúdos na nossa vida prática. Vai doer? Vai. E dói muito você perceber. E quando a gente percebe que a realidade não tem desculpa, que é a nossa percepção, e nós erramos. A gente está estudando e a gente sai de um estudo, a gente estuda e medita. Sai do estudo, pronto, se nos deparamos com a realidade humana. E aí qual é a nossa reação ali? A gente esquece totalmente. Já estamos xingando lá a pessoa que atravessou na frente do nosso carro, já estamos batendo boca, olhando de atravessado para uma pessoa que passou na nossa frente na fila, já estamos fazendo, o nosso comportamento já retornou à forma humana. Mas nós precisamos entender que isso é um processo também. E quando nós vamos lapidando a nossa prática, vamos aprimorando, vamos incrementando mais tempo de prática, nós vamos começando a ficar mais despertos ainda. Vamos abrindo os nossos olhos para essas situações que acontecem na nossa vida cotidiana, dia após dia, ok? Então vamos continuando aqui com a próxima estrofe. Maravilhosos, misteriosos e despertados, eram profundos e não podiam ser compreendidos. Maravilhosos nesta frase refere-se à infinita capacidade criativa que os mestres realizados possuem de responder a qualquer solicitação em qualquer campo do conhecimento, com profundidade, precisão e simplicidade de expressão. Esta qualidade que o poema considera maravilhosa está relacionada à quietude interior que ele adquire com a iluminação. Quando é solicitado, responde a todos os apelos e indagações com a propriedade e equilíbrio. E quando não é solicitado, volta para a sua quietude, estado onde cultiva
aquele conjunto de qualidades positivas que beiram a perfeição. Mistério é um enigma que não se consegue desvendar, e misterioso é tudo que se carrega com mistério no seu interior. Por isso é impossível definir-se uma pessoa misteriosa. E esta é uma das características dos bons realizadores da antiguidade, chamados na frase de seres misteriosos, que não podiam ser compreendidos. Este homem pode, por exemplo, estar voltado para uma realização num campo do conhecimento, concluir sua tarefa de imediatamente após voltar-se para outra realização em outro campo, com a mesma determinação e competência. Pode também realizar múltiplas atividades ao mesmo tempo, ou permanecer em plena atividade e se manter em quietude simultaneamente. Este é o mistério que o ser humano comum não consegue compreender. Então, o ser humano comum ele não consegue compreender como é que a pessoa consegue meditar, ficar parada, respirando e meditando com os olhos fechados. Não, eu preciso caminhar, eu preciso correr, eu preciso falar com alguém. As pessoas não conseguem ficar sozinhas. Um ser humano comum, gente, ele não consegue ficar 2 horas sozinho, 2 horas pensando. Ou nem sequer 2 horas, vamos botar 30 minutos pensando. Ou 15 minutos. O ser humano comum ele está na turbulência, ele precisa olhar um telefone, ele precisa olhar uma televisão, ele precisa ligar o som alto, ele tem necessidades destas coisas, porque estas coisas estão no ego e o ego impede da pessoa entrar em quietude. Quando nós começamos a entrar numa quietude, nós estamos desafiando a força-resistência do ego. Então nós vamos quebrando esta resistência do ego, isso é alquimia, isso é calcinátil. E mais os problemas da vida humana, nós vamos parar de colocar força lá fora, ok? Nós vamos, primeiro, quando acontece algo para nós, em vez de eu ir para um bar, encher a cara para esquecer o problema, a pessoa que está no caminho, ela senta e vai ver que o problema nitidamente está trazendo uma solução para ela. Aquele problema que aconteceu é uma resposta, um aprendizado para o seu próprio desenvolvimento. E isto é a causa da calcinátil, que é a alquimia. Então por isso que é importantíssimo para você estudar também a alquimia. Para você entender o que calcinátil traz, o que é a calcinátil. Despertar é sair do sono ou acordar. E no poema representa a pessoa que, ao se colocar receptiva ao tal, desperta sua consciência do estado de torpor ou inércia e passa a movimentar sua força material, energética e espiritual para abrir os seus sentidos e conseguir então compreender e seguir as leis da naturalidade. E a partir deste ponto, o homem se coloca em comunhão com o tal. Ele e o céu se tornam um único ser. E nesta condição, o que ocorre com o céu e a terra ocorre também no seu corpo. E o que acontece com o seu corpo acontece também com o céu e com a terra. Então, o homem se torna um com o todo. Então, é muito interessante que, claro, a gente vai repetir aqui vários termos. E isso tudo, gente, isso tudo que a gente está falando aqui, e o que o Joel nos traz através do caminho infinito, através da meditação, isso é as práticas espirituais. Prática espiritual é meditação. Vamos acabar com aquela questão de não é na montanha, não é no templo, não. A prática da meditação é você sentar por 1 minuto, 30 segundos e reconhecer que ali onde você está é solo sagrado e que Deus está onde você está. Deus se manifesta como ser individual que é você. Mas esse você, ele está no íntimo do seu ser, no centro do seu ser. Você precisa sentir esta paz interior, esta quietude, esta calma. Porque o ser individual, ele não está apegado a coisas materiais, ele antecede a forma. Bom, daí o ego já vai dizer, bom, eu sou Deus, então se eu sou Deus, então eu vou fazer tudo que eu bem entender, porque eu sou Deus, agora eu posso roubar, posso matar. Então o ego ele vai entender da forma totalmente distorcida aquilo que os conteúdos espirituais nos trazem em relação à verdade.
Então, o libertar que Jesus falou é entender isso, que é através do seu reconhecimento do ser individual, com a prática da meditação, no decorrer do tempo, você vai criar esta sensibilidade, esse sentimento de compaixão com as coisas manifestas. Por quê? Porque você vai anteceder a forma. Você vai entender que a forma, ela advém da harmonia. E a harmonia, ela é infinita. O sentimento de amor é infinito. A paz e a tranquilidade se tornam infinitas continuamente. E aí que vem a expressão que o Joel traz sempre nos seus livros, que ele diz o seguinte: você senta e você percebe a presença consciente de Deus, e ali você percebe que Deus vai à sua frente, endireitando os caminhos tortuosos e deixando-os retos. O que significa isso? Que todo o caminho é a presença de Deus, se manifestando como rua, se manifestando como carro, casa, apartamento, como tudo no seu caminho, durante o seu dia, o seu trabalho. Então, quando você senta no volante, por exemplo, você vai dirigir o seu carro numa via, você vai perceber que Deus vai à sua frente e Deus vem contra você. É uma energia, uma onda, então você vai perceber que no volante onde você está e em todos os volantes, quem está dirigindo é o próprio Deus. Então, há harmonia, há o sentimento de paz. Então, você vai deixar de ficar envolvido nas questões do trânsito, discussões. Você vai perceber que ali existe um Deus. E, mas a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Não, você vai anteceder a isso. Você vai despertar esse sentimento de compaixão e vai perceber que aquele irmão que está ali, ele é o próprio, porém ele não tem consciência disso. E ele teve aquele ato, aquela atitude. Ok? Você vai perdoar este irmão, entendendo que este irmão também é o próprio Cristo manifesto. Então, estas questões, meus irmãos, assim, que a gente fala conceitualmente, tá? Conceitualmente, eu vos falo aqui conceitualmente, mas isso é preciso ser praticado interiormente. Isso é um sentimento que vem de dentro, ok? Então, quando nós percebemos que um copo de água, um marca-texto, um livro, um telefone, um computador, tudo é a presença de Deus, tudo é Deus. Olha só a quietude. Quando você fica quieto, quando você fecha os olhos, quando você dorme, você está inconsciente, você não sabe, você vai acordar no outro dia. Mas nesse período que você está dormindo, você se lembra, você vai dizer que não se lembra. Aí está o grande segredo. E esse segredo está também na meditação. Quando alcançamos esse estado mínimo perceptivo, isso vai se aumentando com o passar da prática, ok? Vai se aumentando esse estado perceptivo com o passar da prática. Então, você vai ajustando, trazendo a energia yin, anexando com a energia yang, equilibrando os dois polos energéticos, vai acalmando, a mente vai serenando, vai baixando o fluxo, você vai recebendo a intuição divina em você, você vai percebendo que no centro do seu ser vem uma energia de paz, uma harmonia, um conforto. Deus não vai falar com você em voz alta, por exemplo, como diz nos filmes lá. E o grande segredo do Êxodo, quando Moisés libertou o povo, é esse sentimento. Quem eu sou? Eu sou o que eu sou. E quando nós fizemos essa pergunta para a nossa mente não sabe responder. Quem eu sou? Experimentem meditar e perguntar em sua meditação. Quem sou eu? Quem eu sou? Você vai entender, você vai começar a entender quando você está com os olhos fechados, conscientizando em si mesmo e relaxando o corpo, percebendo que ali tem uma informação que está agregada em você, que foi gravada em você, que essa informação ela vai calmando, ela vai parando de vir e você vai tendo ausência de pensamento e você vai gostando de ficar naquela zona que é aquela zona de é um conforto que você sente, é uma harmonia que você sente, é uma paz que você sente, às vezes vem até uma emoção, uma emoção da alma, um choro, uma grande alegria, vem uma explosão de dentro de você. E isso é a comunicação divina que nós temos
do centro do nosso ser, que ali está a centelha divina e ali está Deus. Isso é perceptível, isso é sentimental. É o sentimento do coração aliado com a ferramenta mental, onde nós colocamos a informação, colocamos a verdade na mente. Então, é por isso que a prática ela tem que ser sistemática e você vai agregando aos poucos no seu dia esta prática. Você vai agregando, você vai parando e percebendo que ali onde você está, o solo é sagrado. Aonde você está pisando, o que você está vestindo, o seu corpo, tudo isso é manifestação de uma única só consciência. E essa consciência ela é harmonia, amor incondicional, alegria, compaixão e cooperação. Você vai quebrando as nuances da resistência do ego, que você é um único ser. Você é um ser único no universo. O que é um ser único no universo? Cada um de nós tem uma projeção e percepção. E nós temos esta projeção através da nossa percepção. Nós projetamos aquilo que a gente está percebendo, ok? Então, por isso que vai mudando esta informação interiormente dentro de nós com as práticas da meditação. E isso é trazer a autoconsciência. Ficamos por aqui então, continuamos amanhã na quarta-feira. Lembrando a todos, se gostaram deste vídeo, curtem, compartilhem, deixe seu comentário, deixe seu like, que é muito importante, gente, este like. Agora a gente vai bater direto nisso, porque é preciso a gente comentar aqui que estes vídeos eles só aparecem para mais pessoas quando as pessoas compartilham, quando elas dão like. Nós temos aqui um fluxo de visualizações todos os dias, ok? Então, se estas visualizações derem like, compartilhar, e isso vai ampliar para mais pessoas. Esse conhecimento ele precisa chegar a mais pessoas que necessitam, muitas vezes estão angustiadas com alguma coisa, estão precisando de resolver um problema, e todo problema ele passa a ser resolvido através do momento de auto relaxamento, quando nós paramos de pensar no problema, interiorizamos, relaxamos, descansamos, a resposta ela vem. Pode demorar uma semana, ou 2 horas, ou 1 hora, você vai estar lavando uma louça, fazendo qualquer coisa, e vai vir aquele pensamento que é a conexão da intuição diretamente em você. Muito obrigado a todos, uma ótima terça-feira, paz em Cristo Jesus, estamos juntos.